Olá, hoje a gente vai mergulhar a fundo nos números do JS Ativos Financeiros, o JSAF11. Vamos decifrar o que o relatório mais recente, o de agosto, nos conta sobre a performance e os dividendos desse fundo. Essa é a pergunta de US$ 1.000.000, não é mesmo? E para responder, a gente vai analisar os principais pontos do relatório, passo a passo, para entender o que aconteceu em agosto. Nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente começa com um panorama geral do mês, depois mergulha nos dividendos e no fluxo de caixa, dá uma espiada no portfólio e, por fim, fecha com o nosso resumo e os comentários do gestor. Vamos nessa! Então, para começar, vamos colocar todo mundo na mesma página. Afinal, o que é o JSF11? Bom, estamos falando de um fundo de fundos, que o mercado chama de FOF, e ele é gerido pela Safra Asset. Na prática, isso quer dizer que ele investe o dinheiro em cotas de outros fundos imobiliários e também em alguns títulos de crédito. O grande objetivo aqui é sempre superar a inflação para proteger o poder de compra de quem investe. Certo, agora vamos para a parte que todo mundo mais gosta. Quanto dinheiro de fato pingou na conta de quem tem cotas do JSFF11 em agosto? O valor anunciado para o mês foi de 85 centavos por cota. Mas olha, o número sozinho não conta a história toda. O que realmente chama atenção aqui é a comparação dele com os meses anteriores. E dá uma olhada nisso aqui. Nos 7 meses anteriores, o pagamento foi cravado em 91 centavos. Essa queda para 85 centavos é a primeira mudança no ano. Um sinal bem claro de que a gestão precisou fazer algum tipo de ajuste na estratégia. Mas o que esses 85 centavos significam na prática, em termos de retorno? Para entender isso, a gente olha para o Dividend Yield. Ele é basicamente uma maneira de medir o salário que o fundo está pagando em relação ao preço da sua cota. E o rendimento, mesmo com a queda, continua forte. Se a gente analisar, chega a quase 15%. O mais curioso é que isso acontece enquanto o fundo parece estar em promoção. O preço da cota no mercado era de apenas 83% do seu valor patrimonial. Esse desconto pode ser um reflexo da famosa marcação a mercado, que acaba jogando o valor dos ativos para baixo num cenário de juros altos. Ok, o dividendo é bem interessante. Mas de onde veio esse dinheiro? Para saber isso, a gente precisa olhar o fluxo de caixa do fundo. E aqui está, talvez, o ponto mais importante do mês. O fundo gerou um resultado líquido de R$ 5,7 milhões, mas distribuiu em dividendos mais de 7 milhões. Ou seja, ele pagou mais do que efetivamente ganhou em agosto. Exato. O ponto crucial é que o fundo distribuiu mais de 123% do resultado que gerou. Isso significa que ele precisou usar uma parte das reservas que tinha acumulado para conseguir completar o pagamento dos dividendos. Agora vamos olhar para o motor que gera esses resultados, né? Vamos analisar o portfólio de ativos do JSF11. Batendo o olho na alocação, fica bem claro. O JSF11 é um fundo de fundos clássico. A grande maioria, 87%, está investida em cotas de outros fundos imobiliários. Isso significa que o desempenho dele depende, e muito, do bom trabalho de outros gestores. E essas aqui são as 5 maiores apostas do fundo, o coração da estratégia. A gente vê uma mistura que acaba trazendo bastante diversificação, já que investe em vários segmentos do mercado imobiliário. O relatório não aponta nenhuma mudança muito grande nessas posições, o que sugere que eles estão mantendo a estratégia. Agora, um ponto de atenção. O relatório de agosto não trouxe detalhes sobre inadimplência na carteira e nem falou nada sobre operações de permuta financeira. O que a gente sabe com certeza é que a pequena parte da carteira que está em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, está 100% indexada ao IPCA, o que dá uma bela proteção contra a inflação. Para fechar a nossa análise, vamos juntar todas as peças, fazer um resumo e ouvir o que o próprio gestor do fundo tem a dizer sobre tudo isso. Resumindo a história, de um lado, a gente tem um dividend yield anualizado bem alto e as cotas sendo vendidas com um bom desconto. Do outro, acende um sinal amarelo. O fundo pagou mais do que arrecadou e, ainda por cima, reduziu o dividendo. É uma balança que precisa ser acompanhada bem de perto. E o gestor comenta exatamente sobre a mudança no dividendo. Ele descreve a medida como algo prudente e temporário, uma forma de adaptar o fundo ao cenário atual. A ideia, segundo eles, é preservar o equilíbrio entre gerar renda e manter a saúde financeira do portfólio no longo prazo. E tudo isso deixa a gente com aquela pergunta no ar, né? Será que esse ajuste foi só uma medida pontual e o GCF11 tem fôlego para voltar ao patamar de dividendos de antes? Bom, a resposta para isso só os próximos relatórios poderão nos dizer.